Dia a dia com a palavra. Estou aqui com a Bíblia aberta na carta de Paulo aos Gálatas. A carta aos Gálatas é uma daquelas cartas que a gente pode dizer assim, tensas, né? O assunto muitas vezes fica difícil, porque Paulo teve que chamar a atenção daqueles irmãos daquelas comunidades, né, das igrejas da Galácia. E aqui no capítulo 3, eu queria compartilhar com os irmãos e as irmãs uma relação que o apóstolo faz da fé cristã com a figura de Abraão. E isso é muito interessante porque Paulo tem uma preocupação constante, sem forçar a barra, né? Mas ele tem uma preocupação constante de entender que o Novo Testamento vem numa linha com o Antigo Testamento, né? Os dois se completam. A intenção salvadora de Deus é a mesma no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não há dúvida de que há diferenças, mas o propósito é o mesmo. Vejam o que o apóstolo diz no capítulo 3 de Gálatas, versículos 6 a 9. O caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Muito interessante ele chamar aqui Abraão de crente, né? E no versículo 8, muito interessante ele dizer que o evangelho extensivo àqueles que não são judeus, que é o nosso caso, que isso já se verificaria, né, lá naquilo que Deus disse a Abraão, quando ele falou: em ti serão abençoados todos os povos, ou todas as famílias da terra, né? Então, já lá em Abraão, Deus já expressava o seu desejo de trazer o seu povo para perto de si. E nós glorificamos a Deus porque fazemos parte disso, porque fazemos parte dessa família, a família de Deus, que é uma família que se constitui não porque alguém pagou alguma coisa, mas é a família que se constitui pela fé. E é por isso que a coisa mais importante que a gente lembra quando a gente fala de Abraão é a fé. Sem a fé, ninguém pode se relacionar com Deus. Por isso que o texto diz, né, que Abraão creu em Deus. E foi isso que lhe justificou. Assim também nós devemos cultivar a nossa fé, fortalecer a nossa fé e viver pela fé. Que Deus nos abençoe.